Olá, seja muito bem-vindo ao Everycast Brasil da Every Home for Christ. Você está assistindo ou ouvindo o Conecte-se, um devocional bíblico semanal para conectar a sua vida à verdade e ao amor de Jesus. Meu nome é Alessandro, a verdade e ao ser aqui. O devocional de hoje, ele tem como título Como ter uma casa transformada. Então fique conosco e acompanhe nos próximos minutos este tema. Seja muito bem está ouvindo e assistindo Home for Christ. O nosso devocional de hoje começa com um texto bíblico, em Marcos, capítulo de número 2, versos 1 e 2. E diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Ele aqui, Jesus, lhes pregava a palavra. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil nós temos 60 milhões de lares, 60 milhões de casas. No mundo todo nós temos 2,2 bilhões de casas. Nós temos um projeto aqui na Every Home for Christ que é para alcançar todas as casas aqui no Brasil e em todo o mundo. É o chamado projeto Iniciativa Oikos. E este tem sido o nosso compromisso de alcançar todas as casas em todos os lugares. Oikos, no grego, significa casa, família, lar. Então nós estamos empenhados em alcançarmos todos os lares em todos os lugares do nosso mundo. Bem, um outro texto bíblico que eu quero ler para você é Efésios 2, versos 1 e 2. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. O que a Bíblia está nos dizendo nesse texto é que todo aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele passa por uma metamorfose, por uma transformação. Quando Paulo fala esse texto, ele fala: e ele vos deu vida, estando vós mortos. Isso significa algo totalmente contrário. Um tem vida e outro tem morte. A pergunta que eu tenho para você é: a sua casa já foi transformada pela presença de Jesus? Transformação aqui é essa metamorfose, é essa transformação. Eu queria que você me acompanhasse em poucos minutos no que a Bíblia diz sobre algumas casas que tiveram a presença de Jesus. Bem, uma delas é a casa de Obed-Edom. Está ali em 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Aqui, a casa de Obed-Edom foi abençoada pela presença de Deus. Bem, o resultado que nós vemos em toda a Bíblia são as casas que são transformadas pela presença do Senhor. Mais um texto bíblico aqui em João 4, 50, 53, que vai dizer de mais uma casa que foi abençoada pela presença do Senhor, pela presença de Jesus. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciavam, dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhes, pois, a hora que se ele achara melhor. E disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Veja, aqui era um oficial do rei e ele teve o seu filho curado. O filho estava praticamente morto e aqui o filho foi curado e todos creram em Jesus. Preste atenção que a presença de Jesus na nossa casa traz bênção, traz vida. Aqui uma criança estava morta e ele passa da morte para a vida.
Um outro texto bíblico em Atos 16:31, e diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com ele toda a sua casa. Aqui nós temos Paulo e Silas, estavam na prisão, e quando as correntes e as portas se abrem, então o carcereiro ia se suicidar, e eles gritam, e logo em seguida eles vão para a casa daquele carcereiro, e ali toda a sua casa reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador. E aqui nós temos não somente a transformação de uma morte numa vida, mas também temos a alegria, e é o que o texto nos diz. Mas existem outras casas que foram transformadas pela presença de Jesus. Por exemplo, a casa de Zaqueu, quando Jesus diz a ele: hoje quero ficar em sua casa. Mais uma casa que foi transformada. Qual foi o resultado disso? Zaqueu diz: eu entregarei metade dos meus bens aos pobres e a todos aqueles aos quais penalizei. Ele estaria restituindo-os. Bem, nós vemos aqui uma pessoa transformada, uma casa transformada pela presença de Jesus. Atos 10, 44, 48, vemos Pedro na casa do centurião, e ali também a palavra do Senhor vai dizer que aquela casa foi transformada pela presença de Jesus. No Salmo 127, a palavra do Senhor nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando nós lemos o primeiro texto, lá em Marcos, capítulo de número 2, o que nós vemos é que aquela casa se tornou um ponto de referência, aonde a presença de Jesus foi uma presença que curou e que estabeleceu vida. Então, queridos, as nossas casas não precisam ser bonitas, lindas, com uma pintura bonita, com uma parede, um piso bonito. O que nós precisamos é da presença de Jesus em nossa casa. A pergunta que eu deixo para você hoje é: a sua casa já foi transformada pela presença de Jesus? João capítulo 10, verso 10 nos diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor continua disposto não somente a passar da sua casa, Ele está disposto a morar em sua casa. Mas isso depende que você possa convidar a Jesus para estar na sua casa, no seu oikos, na sua família. Prove a maravilhosa transformação de uma casa onde existe a presença de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe o seu oikos e que a sua casa seja transformada pela presença de Jesus. Um grande abraço, que Deus abençoe. Se você achou essa mensagem útil para você e para algum amigo, envie para os seus contatos, para que eles também tenham as suas casas transformadas pela presença de Jesus. Um grande abraço.